Ultimamente tem sido desenvolvido diversas técnicas para resolver situações, doenças que acometem humanos. O que antigamente a gente tratava com cirurgia tradicional, com corte, né? Hoje em dia a gente tenta lançar mão de técnicas de acessórios que tenham um benefício similar ou até melhor, mas que principalmente causem menos dor no pós-operatório. Então, a ideia dessas novas técnicas que estão sendo introduzidas é exatamente essa: é tratar esses pacientes com essas doenças, mas com menor sofrimento no pós-operatório. Quem já se operou de hemorroida sabe, isso é senso comum, da dificuldade que é o pós-operatório. A região é extremamente sensível, por mais que a longo prazo, médio e longo prazo, os benefícios sejam interessantes, a dor é algo extremamente debilitante e alta nessa região, dada a sensibilidade. Nesse sentido, tem se ganhado destaque essas técnicas que servem para empregar uma menor energia na região, de maneira que a cicatrização e essa dor, essa inflamação local, ela se reduz. Então, hoje em dia, a gente tem acessórios, como, por exemplo, o diodo laser, que é um material que a gente usa uma fibra pequena radial, que ela emprega uma energia de maneira circunferencial e cauteriza algumas dessas patologias, dessas doenças. É empregado para fístulas, para outras doenças similares como cisto pleuronidal, e inclusive também para hemorroida, com outros tipos de energia, como por exemplo laser de CO2. Então, é algo que é indiscutível, tem vindo para poder beneficiar os pacientes, mas que tem que ser muito bem individualizado e estudado, né? Cada caso é um caso. É muito comum os pacientes chegarem no consultório já querendo determinada técnica, mas isso tem que ser avaliado, porque em algumas situações essas técnicas, por mais que tenham benefício no sentido da dor, da melhora da dor, elas não têm um benefício esperado, como por exemplo a técnica tradicional. E aí é importante o proctologista estar atualizado e, além de saber fazer a técnica da maneira adequada, eu acho que até mais importante do que isso é indicar a cirurgia para ter o benefício naquele paciente. Ou seja, não é porque um paciente, algum conhecido, um vizinho fez determinada técnica que essa técnica vai ser interessante para você, certo? Na dúvida, ou se tiver algum desconforto na região, procura um proctologista, questiona se ele está afeito a essas técnicas novas e se vai ser válida para aquela paciente. Existem várias técnicas, mas é necessário fazer um exame proctológico adequado. Vou dar um exemplo que a gente identifica na nossa prática de maneira corriqueira. A hemorroida, que é o beabá do proctologista, é o que a gente avalia todo dia, ela se apresenta de diversos graus e de diversas maneiras. Então, alguns pacientes não têm um entumecimento na região, não tem nenhum nódulo, elas queixam, por exemplo, exclusivamente de sangramento. Nesses casos, uma técnica minimamente invasiva, ela pode ser a melhor opção. A gente tem, por exemplo, a ligadura elástica, que é uma técnica antiga, mas muito útil nesses pacientes. Indo para outro extremo, né? O paciente tem uma hemorroida muito grande, muito volumosa, há bastante tempo, que fica o tempo todo para fora. Nesses casos, a gente não pode utilizar dessas técnicas minimamente invasivas, porque não vai ter o benefício esperado. Parece um clichê, mas é isso. Cada caso é um caso, entendeu? Essa já é outra linha de pesquisa que a gente sempre questionou porque via na prática, mas não se entendia ainda como que isso funcionava. Todo mundo já sabe, tem uma noção naquelas situações que a gente está com aquela ansiedade extrema, já dá logo aquela vontade, por exemplo, de ir ao banheiro, de evacuar. Tudo isso é por conta da presença de inúmeros neurônios. Existe um sistema nervoso entérico com mais de 100 milhões de neurônios, e esse sistema nervoso entérico ele se comunica por meio de outros neurônios, como por exemplo o vago, com o sistema nervoso central. O que se sabe também é que a presença desses neurônios
que estão no intestino, eles fazem uma via vamos dizer, de mão dupla. Tanto a ansiedade como a depressão pode determinar e propiciar alterações no intestino, como disfunções no intestino podem propiciar esses quadros, afetar o psicológico desses pacientes. Um exemplo que consegue ilustrar bem isso, por exemplo, é a serotonina. A serotonina é o hormônio que a gente chama do prazer, né, da alegria, do bem-estar. E hoje se sabe que a serotonina é produzida em grande parte no intestino, com auxílio também das bactérias que estão presentes no intestino. À medida que você tem uma alimentação saudável, com a microbiota bem estabelecida, existe uma tendência a ter uma produção maior de serotonina e melhorar o bem-estar desses pacientes. Ou seja, de fato, e a gente vê isso na prática, o intestino hoje em dia ele é considerado o nosso segundo cérebro, até, por exemplo, pela quantidade excessiva de neurônios, né, que chega a mais de 100 milhões nos estudos que foram realizados até agora. O sistema nervoso entérico, propriamente dito, é uma rede de neurônios que ela está presente em todo o aparelho digestivo, de maneira científica, tanto no plexo submucoso, que é uma camada do intestino, como no plexo mioentérico, e que ele tem conexão com o sistema nervoso central. A função básica, primordial dele, é promover o peristaltismo, colocar todo o alimento que é absorvido, que é ingerido para a gente, até fazer a absorção e formar as fezes, né? Então, é uma rede interligada ali de neurônios que propiciam o bom funcionamento do intestino. Além disso, e aí é importante destacar, é que existe também uma outra linha de pesquisa que está extremamente relacionada com isso, que é a presença da microbiota, que são as bactérias que ajudam a produzir, por exemplo, a serotonina, e que elas têm uma importância absurda em diversas doenças funcionais, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional que acomete grande parte da população e que algumas vezes chegam a debilitar o paciente no sentido de dor, de não permitir o paciente ter uma vida razoável. Tudo isso está relacionado tanto ao sistema nervoso entérico como a microbiota, que são aquelas bactérias presentes de maneira contínua no nosso intestino. É complexo, ainda não se tem ainda uma lucidez ampla de como esse mecanismo acontece, mas a gente vê tanto na prática como em alguns estudos preliminares de como isso impacta na qualidade de vida dos pacientes. É ótimo, cara. Assim, hoje em dia não cabe mais, assim, você, dentro da minha especialidade, você operar abdômen e não saber fazer vídeo, porque já está mais do que comprovado que o benefício é absurdo no pós-operatório, né? O paciente evita de ter uma incisão de cima a baixo, para ter uma incisão mínima de 5, 10 centímetros, sabe? Mas é um processo árduo, cara. Assim, para pegar, foi anos e anos. E agora que eu estou para partir é robótica, que é outro nível. Qual é a expectativa? Inteligência artificial, robótica, Já tem, na coloproctologia nos próximos anos? Putz, é absurdo. Assim, eu tava até vendo fui pro congresso, né? Uns dias atrás. E é o boom do momento, cara. Inteligência artificial. Já tem, por exemplo, aqui, não em João Pessoa, não sei se ninguém ainda teve acesso, porque é mais caro, sabe? Mas tem um módulozinho que você coloca, por exemplo, no colonoscópio. Isso é massa. E aí, pelo banco de dados, banco de imagens que ele tem, cara, à medida que você vai fazendo o exame, ele vai indicando, achei uma lesão aqui. Aí ele já dá a probabilidade daquele ali ser câncer, a probabilidade daquele ser benigno, dizer, não, tire, desse jeito. Eu vi duas coisas que eu achei absurdas lá nesse congresso, que foi uma aula só de inteligência artificial. Uma que já tem no Sírio-Libanês, estamos fazendo um projeto lá, que é de acompanhamento do pessoal depois que tem alta. O paciente teve, sei lá, um infarto, um negócio desse. Pronto. Você vai para casa, mas aí todo dia você vai falar com a máquina.
Que tem lá. Opa, como é que você tá? Não, tô bem. A máquina, ela lê o capilar do rosto da pessoa e ela dá todos os dados vitais do cara. Todos. Frequência, pressão, glicose. Só de visualizar o capilar do sangue, velho. E aí o cara que é especialista nisso, ele falou assim, ó, a gente não vai ver isso na nossa geração. Mas existe já projeto para daqui a 30, 40 anos ser igual filme de ficção científica. Do paciente entrar numa cápsula, analisar tudo e operar.